Terceira parte, continuando aqui. Ok. Os negros do Brasil. Sob o domínio espanhol, Portugal sofria todas as consequências da sua desídia e imprevidência. A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente e maravilhoso. Suas frotas poderosas cobriam as águas de todos os mares, carregando os tesouros do México e do Peru, do Brasil e das Índias, os quais faziam afluir para Madrid a mais elevada porcentagem de ouro do mundo inteiro. Até hoje comenta-se com o espírito a célebre frase de Francisco I, exprimido o seu desejo de conhecer a disposição testamentária de Adão, que dividiram o mundo entre espanhóis e portugueses e o deserdara. A esse tempo, a terra do Evangelho não é mais conhecida pelo nome suave da Santa Cruz, à força das expressões comuns dos negociantes que vinham buscar as suas fartas provisões de pau-brasil. Seu nome se prende agora ao privilégio das suas madeiras. Os missionários da colônia protestaram contra a inovação adotada, mas as falanges do infinito sancionaram a novidade imposta pelo Espírito Geral. Considerando as terríveis crueldades cometidas na Baía de Guanabara em nome do mais caricioso dos símbolos, a sanção de Ismael à escolha da nova expressão objetivava resguardar a pátria do cruzeiro dos perigos da Inquisição, que na Europa fomentava os mais hediondos movimentos em nome do Senhor. A situação no Brasil, sob todos os pontos de vista, como a da metrópole portuguesa, era dolorosa e cruel. Embora o governado por funcionários de Lisboa, segundo as combinações estipuladas na península, a raça aborígene e a raça negra sofriam toda sorte de humilhações e vexames. Os índios procuravam o norte em busca dos seus amigos franceses, que, expulsos do Rio por Mendes Sá, concentravam suas atividades no Maranhão, onde pretendiam fundar a França equinocial, preocupando seriamente as autoridades da colônia. A situação geral era a mais deplorável. Ismael e seus abnegados colaboradores sofrem intensamente em seus trabalhos, árduos e quase improfícuos no sentido de organizar o Instituto Sagrado da Família nas florestas inóspitas, onde os brancos não dispensavam consideração às leis humanas ou divinas, na condição de superioridade que se atribuíam. Aos céus ascendem os aflitivos apelos dos obreiros invisíveis. Senhor, exclama Ismael nas suas preocupações, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia, enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte vêm-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidaria de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Obriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira de paz e de esperança, ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento.
Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com os seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva assinalando o fim da profunda noite. Irmãos, exorta ele comovido, até o coração divino do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos. Ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas, mas preciso se faz nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante, a construir as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Ali encontrareis nos carreiros aspérrimos da dor que depura-os e santifica a porta estreita para o céu de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz, da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina do amor, de humildade e redenção. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombras. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino, o seu emblema, Deus, Cristo e Caridade. Refugia agora nas penumbras, iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos, as esperanças reunidas daqueles seres infortunados e sofredores faziam a vibração de luz que então aclarava todas as sendas e abria todos os entendimentos para a compreensão das finalidades das determinações sublimes do alto. Essas entidades envolvidas pelas ciências, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram a construir as bases da terra do cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento com que se apresentaram mais tarde a Jesus. No dia lhes raiou a redenção e de glória. Foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos. Com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho. Depois das noites primitivas, na pátria do Evangelho têm eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas e escritores, representando as personalidades mais eminentes. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do orbe. Como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais pura fraternidade, é que o Senhor lhes assinalou o papel da formação da terra do Evangelho, e foi por esse motivo que eles deram, desde o princípio de sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça humana, à raça branca. Todos os grandes sentimentos que nobilitam as almas humanas, eles o demonstraram, e foi ainda o coração deles dedicado ao ideal da solidariedade humana, que ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência na
comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nenhum, nem ricos nem pobres, e onde resistiram com o seu esforço e a sua perseverança por mais de 70 anos, escrevendo com a morte pela liberdade o mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. Por toda parte no país há um ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo, e foi por essa razão que a terra brasileira soube reconhecer-lhes as abnegações santificadas, incorporando-os definitivamente à grande família, de cuja direção muitas vezes participam, sem jamais se esquecer o Brasil de que os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria no generoso seio africano. A invasão holandesa. Se à raça negra eram impostas as mais dolorosas torturas nos primórdios da organização do Brasil, não menores sacrifícios se exigiam dos indígenas acostumados à amplitude da terra, propriedade deles. As entradas pelo sertão com o fito de escravizar os selvagens indefesos se realizavam naquele tempo em todos os recantos. Tabas prósperas eram incendiadas de surpresa no silêncio da noite. São famosas e comovedoras as descrições que desses fatos guardam os documentos antigos. Somente de uma vez, uma caravana de portugueses capturou mais de 7.000 homens válidos, mulheres, velhos e crianças, e quando os mamelucos guiadores não convenciam os naturais de que deviam acompanhá-los às cidades mais próximas para que as caçadas humanas se verificassem com pleno êxito, as cenas de selvageria nodoavam a floresta virgem, enchendo de pavor os caminhos atapetados de cadáveres e de sangue coagulado. Como represália e tantas crueldades, os tamoios nunca se harmonizaram com os portugueses. Desde o princípio da ação desses foram seus declarados inimigos. Tô dando uns pauses aqui, dando umas gripes, dando umas espirradas, então, mas ver se eu consigo fazer aqui. Tá, então, dá uns pauses no meio aí. No seio dessas lutas devastadoras, em que venciam a maior parte das vezes as criminosas astúcias dos colonos, eram os padres piedosos os que mais sofriam, experimentando a angústia de se verem desprezados pelos seus próprios companheiros da raça branca nos sertões ímpios e hostis. A alma simples dos naturais se mostrava maleável aos seus ensinamentos. Aos seus apelos, aproximavam-se dos núcleos da civilização. Aldeavam-se para uma vida ordeira que os colonizadores destruíam com as suas taras infames e seculares. Anchieta e quase todos os outros missionários das selvas brasileiras sustentaram demoradas lutas, defendendo os indígenas fraternos. A verdade, porém, é que, embora esfacelassem os púlpitos na pregação da piedade cristã, suas vozes se perdiam na imensidade do céu, sem que seus irmãos da terra as escutassem com a ideia generosa de lhes praticar os carinhosos ensinos. Os primeiros brancos que aportaram a América do Sul, na sua generalidade, não tinham em conta a existência da lei nas extensas florestas do Novo Mundo. Os portugueses prosseguiam incessantemente na faina ingrata de descer os índios. Regressando ao além, os primeiros missionários da caravana luminosa de Ismael pedem a sua colaboração misericordiosa para que semelhante situação se modifique, mas o grande apóstolo de Jesus explica: irmãos, não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Não sou indiferente a esses movimentos hediondos, nos quais os índios simples e bons são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Contudo, poderemos, com os nossos esforços, auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, avisando-lhes o coração de modo indireto quanto aos seres divinos deveres. Infelizmente, não encontramos na atualidade do planeta outro povo que se substitua aos portugueses na grande obra de edificação da pátria do Evangelho. Todas as demais nações, como o próprio Portugal, se encontram presas da cobiça, da inveja e da ambição. Os vícios de todas as
de todas as identificam perfeitamente umas com as outras. E no povo lusitano temos de considerar a austera honradez aliada a grandes qualidades de valor e de sentimento que o habilitam, conforme a vontade do Senhor, a povoar os vastos latifúndios que constituirão mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus. Colonizadores desalmados estão em todos os países dos tempos modernos que não reconhecem outro direito a não ser o da força desumana e impiedosa, recorrendo, pois, a possibilidades ao nosso alcance. Buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo que não esteja subordinado à política romana a fim de caracterizar a nossa ação direta. Trataremos a sua personalidade de administrador para a parte mais flagelada da nova pátria, a fim de que seus exemplos possam servir aos que se encontram na direção das atividades sociais e políticas da colônia e beneficiem, de maneira geral, a nação inteira. Ele virá na qualidade de invasor, porquanto não encontramos outros recursos para a adoção de providências dessa natureza. Mas a sua permanência no Brasil será curta e eventual apenas durante os anos necessários a que suas lições sejam prodigalizadas aos administradores da nova terra. Preliminarmente, porém, devemos considerar que os seus companheiros não serão melhores que os portugueses no sentido de educação espiritual. A época é de profundo atraso de quase todos os indivíduos e é para expelir essas trevas da consciência do mundo que nos teremos de sacrificar nas atmosferas próximas da Terra, trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. Os fatos se verificam consoante as afirmações do iluminado preposto de Jesus. Em 1624, a pretexto de sua guerra com a Espanha, os holandeses tomavam de assalto a Bahia sob o comando de Joan van Dort. Importa notar que as cenas dolorosas e lastimáveis decorrentes da invasão não foram organizadas pelas abnegadas falanges do mundo invisível. As causas profundas desses fatos residiam no estado evolutivo da época. Os morticínios nas praças incendiadas e destruídas se verificavam todos os dias entre inevitáveis atritos das raças chamadas a povoar aqueles recantos desconhecidos. Em 1637 entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício, príncipe de Nassau. Inumeráveis benefícios e imensos frutos produziu a sua administração ao norte do Brasil, que foi sempre a zona mais sacrificada do país. O Recife se ostenta em diante da Europa como uma das mais belas cidades da América do Sul. Olinda é reedificada. Uma assembleia de mecânicos, de pintores, de arquitetos e artistas acompanha o príncipe de Nassau, enchendo a sua cidade de singulares esplendores. Mas o espírito construtivo do administrador holandês não se cristaliza nas expressões materiais da sua cidade predileta. O amor e o respeito se vota à liberdade, fazem-no venerado de todos os brasileiros e portugueses de Pernambuco, cujas terras naquela época desciam até a região do Paracatu, em Minas Gerais. Todos os escravos que procuram abrigo à sombra de sua bandeira de tolerância, ele os declara livres para sempre. E os índios encontram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo. Maurício de Nassau estabelece a liberdade religiosa e administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal democracia nas terras americanas. Tais a justiça e a liberdade com que se ouve em seu governo. Os Albuquerques e outros elementos em evidência do norte muito aprenderam com eles para as suas atividades do porvir. A realidade, todavia, é que a lição de Nassau fora preparada no plano invisível para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. Em socorro da nossa afirmativa, podemos invocar o testemunho da própria história, porque, terminado o tempo necessário à sua administração no Brasil, o grande príncipe holandês regressava à pátria por imposição dos espíritos avarentos que militavam nessa época da Companhia das Índias na política holandesa, sem que encontrasse substituto para sua obra na América. Apesar de suas frotas extraordinárias e poderosas, a Holanda retirou-se do Brasil sem a intervenção de Portugal, bastando para isso o concurso dos habitantes da colônia.
Quando a questão ficou definitivamente resolvida na Corte de Haia, em 1661, os holandeses, embora sua soberania marítima perdurasse até então, em troca dos seus imensos trabalhos no norte do Brasil e dos milhões de florins aí abandonados, apenas receberam o título de indenização à importância de 5 milhões de cruzados. A restauração de Portugal. No primeiro quartel do século XVII, a situação de Portugal era de profunda decadência, sob o reinado de Filipe de Espanha, príncipe apático e doente que entregara a direção de todos os negócios ao Duque de Lerma. Os esplendores das conquistas portuguesas haviam desaparecido. Aquele povo minúsculo e heróico, cuja coragem acendera nova luz em todos os departamentos de trabalho do Ocidente, encontrava-se agora reduzido a quase penúria. Foi por esse tempo que Henrique de Sagres, o antigo Olio, mensageiro de Jesus que levantava as energias portuguesas com a sua escola de navegação, procurou o Senhor, tocado de compaixão e de angústia, a implorar a bênção da sua misericórdia para a nação de que se tornara o gênio renovador. Mestre, diz ele compungidamente, venho pedir o vosso auxílio paternal para a terra portuguesa, cujas experiências amargas tocam agora ao auge das penosas provações coletivas, humilhada e vencida. Ele implora a vossa divina providência através de minhas palavras, no sentido de lhe ser possível aproveitar as forças derradeiras para uma reorganização política e econômica que a possa esquivar de tão angustiosa situação. Elio replicou-lhe Jesus, sabes que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Enviei-te a Portugal com o fim de lhe reerguer as energias, compensando os seus grandes esforços de povo humilde e laborioso. Infelizmente, apesar de suas grandes qualidades de coração, os portugueses não souberam corresponder à nossa expectativa, provocando eles próprios a situação em que se encontram. Pela fraqueza com que se entregaram à sinistra embriaguez da fortuna e da posse, depois de teres ajudado Vasco da Gama a franquear o caminho marítimo das Índias, as forças lusas, após receberem os favores da cidade de Calicut, ali regressam, algum tempo mais tarde, para bombardeá-la, inundando-a num mar de crueldade e sangue. No Brasil, onde lançamos os fundamentos da pátria do Evangelho, introduziram o tráfico de homens livres, forçando as falanges de Ismael a despender todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não se subvertessem pelas iniquidades humanas. Em Lisboa, permitiram a entrada do terrível Instituto da Inquisição, que comete no mundo todos os crimes em meu nome, que deveria ser para todas as criaturas um sinônimo de brandura e de amor. É verdade, Senhor, exclama Elio, amargurado. Quando o primeiro português aprisionou nas Canárias alguns pobres africanos para vendê-los como escravos aos brancos da Europa, ordenei que fossem imediatamente repatriados, enchendo-se meu coração de amargura após tantos entusiasmos no período dos descobrimentos. Quando eu vos confiava no Restelo as lágrimas do meu reconhecimento e da minha esperança. Mas a grande pátria que me confiaste, Senhor, muito tem aprendido no caminho das experiências dolorosas. Nas suas cidades importantes escasseiam os espíritos de eleição. Aptas à tarefa do governo, as nações ambiciosas se assenhoriam de todas as suas possibilidades econômicas. Suas riquezas são pilhadas pela pirataria do século, seu povo se acha esmagado pelos impostos, seus filhos abatidos e humilhados. Apiedai-vos, meu Jesus, de tanta miséria que nos enche o coração de infinita amargura. Permite possamos restaurar-lhes as forças políticas a fim de que ela cumpra as vossas determinações sábias e justas na terra do Evangelho. Essas experiências dolorosas, explicou-lhe o Divino Mestre, dotarão Portugal de novos sentimentos, acrisolando nele as concepções de brandura e de fraternidade, a fim de que possa corresponder ao nosso esforço na edificação da pátria dos meus ensinamentos. Quais os elementos encarnados que utilizarás nesta restauração?
Senhor, com o vosso apoio e com o vosso amparo, esperamos realizar essa reorganização buscando para o trono os descendentes de Dom Afonso I, Duque de Bragança, que atualmente detém a maior fortuna portuguesa e em cuja casa vivem mais de 80.000 vassalos. Quanto ao nosso plano, constará de uma alargação dos agrupamentos espirituais sob a minha direção, combinados com as falanges de Ismael, no sentido de intensificarmos o pensamento cristão em Portugal, projetando as mais nobres realizações no Brasil, disseminando-os entre os colonizadores, a fim de que as concepções de fraternidade se intensifiquem, cimentando as bases da pátria dos vossas lições divinas. Nossos apelos se entenderão aos companheiros encarnados que se encontram nas cortes espanholas e nas selvas americanas, para levantarmos a bandeira de Ismael sobre todas as frontes, como sublime legado do vosso coração compassivo e misericordioso. Sim, Eliú, retrucou Jesus, bondoso teu plano se realizará com a minha bênção, efetuando-se essa ação espiritual conforme a idealizas. Temos, no entanto, de considerar que os elementos a serem utilizados são os mais representativos. Porém, não constituem os mais necessários. Não acho que a Casa de Bragança esteja preparada espiritualmente para a sublime realização. Todavia, somos obrigados, igualmente, a reconhecer que pesadas trevas invadem atualmente todas as atividades políticas da terra e tu te esforçarás por ampará-las nos grandes deveres que assumirá neste e nos próximos séculos. Terás o cuidado de inspirá-la no propósito de se organizarem as precisas combinações com as outras nacionalidades do mundo, para que a pátria do Evangelho não sofra novos choques de raças além dos até agora sofridos. Bem sabes que, enquanto os homens não se integrarem no conhecimento pleno da minha doutrina de amor e de fraternidade, os tratados comerciais serão os necessários jogos de interesses a equilibrarem as ambições em proveito dos setores da verdadeira evolução espiritual. Auxiliarei os teus empreendimentos com a minha misericórdia, pedindo a nosso Pai que se digne de guardar-nos sob o palio da sua bondade infinita. Henrique de Sagres organizou as suas falanges e, em 1640, Portugal era restaurado, subindo ao trono Dom João IV, chamado dos seus regalos e prazeres da Vila Viçosa para os cuidados do reino. Ao cabo de um período de lutas ferrenhas, a restauração se consolida na Batalha de Montijo e a grande noção do Ocidente prossegue em seu labor abençoado por Jesus, na formação da pátria do Cruzeiro. Sob a orientação do mundo invisível, Portugal estabelece tratados comerciais, entre eles alguns como o de Mituém, que mais tarde se verificou ser ruinoso para a indústria portuguesa, mas colocava o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra. Toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época e as falanges de Ismael e de Eliú buscam no silêncio e na obscuridade o grande coração de Antônio Vieira, que se constitui o poderoso organismo mediúnico para as revelações de suas verdades. Vieira toma posição ascendente na corte de Dom João IV e daí algum tempo contra a vontade do soberano, que desejava conservar a sua palavra de sabedoria e de amor junto à do seu coração, o grande missionário embarca para o Brasil. Sua voz, saturada de suave magnetismo, ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações. Em momento de sagrada eloquência, exclama ele: no Evangelho de Jesus, ofereceu o demônio todos os seus reinos pela posse de uma alma, mas no Maranhão não é necessário ao demônio tanta bolsa para comprá-las todas. Basta assinar o diabo com um tijupar de pindoba e duas tapuias para que seja adorado com ambos os joelhos. E não foram poucos os senhores que, tocados dessas claridades divinas, cuja origem profunda estava nas lições de Ismael e de seus abnegados mensageiros, correram às suas propriedades, envergonhados do crime de manter escravos os seus irmãos, e devolveram para sempre os pobres cativos à liberdade. As bandeiras. No desdobramento da ação espiritual que deveria restaurar a pátria portuguesa, Ismael
congregou os espíritos que chegavam aos espaços depois do primeiro contato com a vida de Piratininga, a fim de elaborar novos projetos de trabalho naquele setor da pátria do Evangelho. Almas decididas e heróicas postas ali para a construção da grande obra, apesar dos seus característicos de bondade e de energia, necessitavam regressar à luta terrestre em seu próprio benefício. O mensageiro divino as reuniu em grandes círculos, de onde lhe ouviram a palavra amiga e esclarecedora. Meus irmãos, disse ele, regressareis dentro de breves dias aos núcleos de trabalho estabelecidos no Planalto Piratiningano. Prosseguireis atuando no mesmo campo de labor e liberdade com que caracterizaste as primeiras iniciativas aí desenvolvidas. Agora levareis mais longe a vossa coragem e o vosso heroísmo, penetrareis o coração da terra do cruzeiro, rasgando as sombras das suas florestas imensuráveis. Com a vossa dedicação, novas atividades serão descobertas e novas possibilidades hão de felicitar a existência dos colonizadores do país, onde nos desvalaremos pela conservação da bandeira de Jesus, desfraldada lá sobre todas as frontes e sobre todos os corações. Até hoje têm-se multiplicado as tristes caçadas humanas em que os índios misérrimos são colhidos de surpresa na sua simplicidade para os penosos trabalhos do cativeiro. Desvendareis agora as fontes de riqueza dos vastos latifúndios do Brasil, interessando-as a colonização e fazendo desabrochar com mais intensidade os núcleos valorosos desse movimento de intensificação dos órgãos de progresso da pátria e do seu povo. Muitos de vós conhecereis a penúria e o sofrimento, sacrificareis a fortuna e os afetos mais santos da família para construirdes a base do porvir com as lágrimas abençoadas dos vossos martírios e das vossas renúncias exemplares. Vossa tarefa será rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro depositado no seio da terra generosa. Houve um interregno na sua locução. Ali se encontravam as entidades que seriam mais tarde, entre muitos outros, Antônio Rodrigues Arzão, Marcos de Azeredo, Bartolomeu Bueno e Fernão Dias Paz. Este último, quebrando o silêncio da grande assembleia, exclamou, provocando geral interesse: Anjo bom, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Aqui, na vida espiritual, compreendemos semelhantes realidades, mas no orbe das sombras, a nossa consciência mergulha nas mais aflitivas perturbações e bem sabeis que a água mais pura, misturando-se com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. Ismael não se demorou para esclarecer. A terra é a escola abençoada, onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos no infinito. É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à sua divina prática. Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas pelos nossos próprios esforços individuais. Dentro delas, o nosso espírito andará esquecido de seu passado obscuro, para que todas as nossas iniciativas se valorizem. Precisamos entender essas brandas disposições das leis divinas para que o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas e de todos os seres. Quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, sua existência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens, ainda muito distantes da concepção da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho fecundante da evolução do mundo. Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis as cidades novas, fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas. Um mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros, dilacerados nas disciplinas austeras, ao sol causticaste das caminhadas penosas, mas o futuro se voltará para os vossos esforços com as suas bênçãos de agradecimento. Dirigindo-se mais particularmente a Fernão Dias, Ismael sentenciou:
Serás o chefe da expedição mais difícil de todas, porém a tua coragem há de surgir um caminho novo para todos os espíritos. Muitas vezes será compelido a exercer a mais rigorosa justiça, despendendo todas as tuas reservas de energia, mas é preciso não esqueças as misericórdias divinas, sem exorbitar das funções que te forem confiadas, entregando a Jesus os teus trabalhos de cada dia. O grande bandeirante recebeu submisso a determinação do divino emissário. Daí a alguns anos, nos 2 últimos quartéis do século XVII, as bandeiras paulistas se espalharam por todas as regiões da Terra Virgem. Através das selvas bravias, marcham como se o fizessem ao longo de largos e desconhecidos dos oceanos. As noites estreladas lhe servem de orientação e de bússola. A cruz de Cristo vai como um símbolo à frente de todos os expedicionários das novas tentativas de conquista de Sorocaba. Sobem por Goiás até o Amazonas longínquo e de Taubaté demandam a Paraíba do Norte. Em 1672, Fernão Dias Paz organiza com todos os elementos de sua fortuna a mais célebre das expedições saídas de São Paulo, caçando as esmeraldas que constituem o objeto das lendas de muitos aventureiros, visita todas as regiões auríferas de Minas Gerais. Rebeliões e discórdias são dominadas pela sua energia constante e severa. Para fortalecer a disciplina, o bandeirante audacioso manda enforcar o próprio filho, que participará da rebeldia geral, como encarmento aos companheiros, próximo à aprovação do sumidouro. As joias da mulher e das filhas são empregadas no seu arrojado empreendimento, arruinando-se a família inteira. Fernão Dias, porém, segue um roteiro luminoso por onde passa com as suas caravanas, florescem povoações asseadas e alegres. Seus pontos de contato com a terra paulista são os arraiais prósperos e fartos que vai edificando nos caminhos desertos. As esmeraldas do seu sonho nunca foram encontradas e as pedras verdes que entregou ao genro no instante da agonia, como única expressão de sua fortuna, representavam de certo o símbolo suave das esperanças do seu labor e das suas lágrimas na terra do Evangelho. Próximo do local onde mandaram enforcar o filho, nas margens do Rio das Velhas, o seu espírito de lutador se desprendeu igualmente do corpo exausto e, quando, no íntimo do seu coração, implorava a misericórdia do Altíssimo para o delito com que exorbitara de suas funções na terra, a voz de Ismael falou-lhe do infinito. Irmão, as quedas, com as suas experiências sombrias, constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Atrás dos teus passos florescem cidades valorosas no coração das matas virgens, e os que recebem os teus benefícios abençoam o teu esforço e a tua energia perseverante. A essas mesmas paragens onde turvaste a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, voltarás com teu filho, sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor, a fim de reparares o passado cheio de tribulações e lutas incontáveis, porque no coração misericordioso de Deus repousam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que procuraste a vida inteira. Fernão Dias Paz abre os olhos materiais. Pela última vez, uma lágrima pesada e branca lhe corre pelas faces emagrecidas, mas sobre o seu coração paira a bênção cariciosa da terra dourada nas minas e, sentindo-se na posse das verdadeiras esmeraldas do seu grande sonho, o ínclito batalhador regressa de novo à vida do infinito. Os movimentos nativistas. A procura do ouro constituía a ansiedade incentivadora de todos os espíritos. Entretanto, desde o princípio do século, o governo espanhol havia providenciado quanto à organização do Código Mineiro para o Brasil. E, desde 1608 a 1617, quando a direção da colônia se achava repartida entre as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, já Dom Francisco de Souza guardava o título pomposo de governador e intendente das Minas. Contudo, somente mais tarde as bandeiras audaciosas iniciadas com a coragem paulista rasgaram os véus espessos do cipoal da Mata Virgem,
descobrindo os vastos lençóis de uma infinita riqueza. Muitos lustros decorreram sem que nada mais se observasse senão os movimentos espantosos das correntes migratórias através dos sertões, procurando o ouro da terra desconhecida e encontrando muitas vezes nos seus caminhos a aflição, a angústia e a morte. O próprio Conselho Ultramarino em Lisboa expunha mais tarde a autoridade da coroa e necessidade de se reprimirem os excessos dessas migrações incessantes para que o próprio reino não se despovoasse. Por essa época, multiplicavam-se as emboscadas e a sede da posse turvava todas as consciências. Cidades futurosas se levantavam ao longo das estradas desertas e ermas, mas seus alicerces a maior parte das vezes se constituíam com o sangue e com a morte. Em toda a colônia pairam ameaças de confusão e desordem. Além dos tesouros fabulosos guardados no coração das selvas imensas, incendiava todos os ânimos e enfraquecia o ascendente da lei em todos os espíritos. Os índios experimentam amarguradamente a atuação dessas forças contrárias à sua paz que se concentravam à procura das riquezas da terra. E é com inauditos esforços de perseverança e de paciência que os caridosos jesuítas juntam suas aldeias ao norte com doçura fraterna, conquistando todo o Amazonas para a comunidade dos portugueses. A esse tempo, no extremo norte convulsionava-se o Maranhão sob os ímpetos revolucionários de Manuel Beckmann contra a Companhia de Comércio, que monopolizara os negócios da importação e exportação da capitania, e contra os jesuítas, cujo espírito de fraternidade se interpunha entre os colonizadores e os índios, no sentido de se manterem estes últimos dentro da liberdade que lhes competia. Os amotinados prendem todos os elementos do governo e, organizando uma junta com elementos do clero, da nobreza e do povo, consideram extinto o monopólio e providenciam o imediato banimento dos protetores dos indígenas. Festas extraordinárias assinalam no Maranhão semelhantes feitos, inclusive Tedeum na Catedral de São Luís. A notícia de tão singulares quão inesperados episódios provoca as apreensões da corte de Lisboa, que não desconhece as pretensões da França no tocante ao Vale do Amazonas, nem ignora o ascendente moral dos franceses sobre os elementos indígenas. A expedição que deverá restaurar a lei da capitania não se faz esperar e a Gomes Freire de Andrada, estadista notável pelo seu talento militar e político, cabe a direção do movimento restaurador. As providências da contra-revolução no extremo norte são adotadas sem dificuldade. Gomes Freire procede com magnanimidade para com os revoltosos, sem contudo poder agir com a mesma liberalidade com Manuel Beckmann, que foi preso e sentenciado à morte. Sua fortuna teve a ele confiscada, mas o grande oficial que comandara a expedição, dentro das tradições da generosidade portuguesa, arrematou todos os bens do infeliz em asta pública e os doou à viúva e aos órfãos do revolucionário. Em 1683, a Bahia se conflagra depois de assassinar o alcaide-mor da colônia, Francisco Teles de Menezes, que excitara as antipatias dos habitantes do Salvador. E os derradeiros anos do século XVII testemunham as atividades da colônia nesse período de transição dos movimentos nativistas. A sede do ouro penetra no século seguinte, que mais intensamente ia acender a febre da ambição em todas as cidades. Em 1710, as lutas se fixam na capitania de Pernambuco, que fazia questão de cultivar o sentimento de sua autonomia desde os tempos da ocupação holandesa, com a qual fizera novas aquisições. No que se referia aos patrimônios de sua independência. Os brasileiros de Olinda abrem luta contra os portugueses de Recife em razão das rivalidades entre as duas grandes cidades pernambucanas que não se toleravam politicamente. As embocadas ocasionam ali dolorosas cenas de sangue. Um ano inteiro de choques e sobressaltos assinala o período da Guerra dos Massacres,
Antes, porém, desses movimentos revolucionários em Pernambuco, os paulistas e os emboados lutavam na região aurífera dos sertões de Minas Gerais, disputando-se a posse do ouro, que abrasava a imaginação do país inteiro. A felonia e a traição instituem o código dessas criaturas, insuladas nas matas desconhecidas e inóspitas. Pela mesma época, a França, que sempre custou a resignar-se com a influência portuguesa do Brasil, envia Duclerc para investir o porto de Rio de Janeiro com 1000 homens de combate. A metrópole portuguesa não podia proteger de pronto a cidade e o governador Francisco de Castro Moraes, deixando-se dominar pela timidez, permitiu o desembarque das forças francesas, que todavia foram rechaçadas pela população carioca. Estudantes e populares lutaram contra o invasor. Algumas dezenas de franceses foram barbaramente trucidados. Fizeram-se ali mais de 500 prisioneiros e o capitão Duclerc acabou assassinado em trágicas circunstâncias. O governo do Rio não providenciou quanto ao processo dos criminosos, a fim de punir os culpados e definir as responsabilidades pessoais, provocando com isso a reação dos franceses, que voltaram a assediar a maior cidade brasileira. Do Guaitouin vem à Baía de Guanabara, acompanhado de cerca de 5.000 combatentes. O governador foge com quase todos os elementos da população, deixando o rio à mercê do corsário, que se ustrara. A palavra está rasurada aqui. Do corsário que se sob a proteção de Luís XIV. Depois do saque, que absorve muitos milhões de cruzados da fortuna particular, paga ainda a cidade fabuloso resgate. Enquanto se desenrolavam os últimos acontecimentos, governava em Portugal Dom João V, o Magnânimo, em cujo reinado ia o Brasil a espalhar pela Europa os seus fabulosos tesouros. Nunca houve ali um soberano que mostrasse tamanho descaso pelas possibilidades econômicas do povo. O ouro e os diamantes do Brasil iam acender no seu trono as estrelas efêmeras do seu fastígio e da sua glória. A fortuna amontoada pela ambição e pela cobiça ia ser espalhada pelas mãos insensatas do rei, imprevidente e incapaz de autoridade de um trono. Dentro do luxo assombroso da sua corte, o convento da Mafra se ergue ao preço de 120 milhões de cruzados. Mais de 200 milhões seguiram para as arcas do Vaticano, dados pelo monarca egoísta que desejava forçar as portas do céu com o ouro iníquo da terra. Em vez de auxiliar a evolução da indústria e da agricultura da sua terra, Dom João V levanta igrejas e mosteiros com extrema prodigalidade, enquanto todas as cortes da Europa felicitavam o rei perdulário pelo descobrimento dos diamantes na sua afortunada colônia, e se celebram Te Deus em Lisboa. Em homenagem ao auspicioso acontecimento pelo Brasil todo, se alastravam movimentos nativistas, exaltando os sentimentos generosos da liberdade e preparando assim, sob a inspiração de Ismael e de suas falanges devotadas, o futuro glorioso dos seus filhos.